oração. Glória a vós, Senhor. Prezado Monsenhor Mateus, irmãos e irmãs, hoje nós estamos no Evangelho diante de dois amores, o amor divino e o amor humano. Vivemos num tempo cada vez mais onde as pessoas se tornam individualistas, pensam somente em si e o outro é consequência daquilo que ela pensou. Se lhe é agradável, se ele é favorável, ela se aproxima, se não for, se distancia. Nós estamos vivendo cada vez mais a cultura do individualismo. Em outras palavras, uma frase tão conhecida, cada um por si, Deus por todos. Mas na verdade, na prática não é assim. Nós não fomos gerados por Deus, não fomos criados por Deus para vivermos de uma forma solitária e nem individualista. Fomos chamados por Deus para vivermos em comunidade. O homem se completa no relacionamento, isso faz parte da nossa vida. O relacionamento, ele completa o nosso ser. Nós fomos criados assim por Deus, para sermos completos, nos completarmos em tantas carências que nós temos através do nosso relacionamento. E hoje a palavra de Deus fala de dois tipos de relacionamento: o relacionar-se com Deus e o relacionar-se com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas é quando eu saio de mim próprio, quando eu saio de mim para encontrar-me com Ele. Eu preciso sair de mim para eu me encontrar com Deus, para eu entender as vontades de Deus na minha vida. Amar a Deus, falar amar a Deus é muito fácil. Externar, eu amo a Deus. O que é o amor de fato? Quando eu me posiciono, quando eu falo eu amo a Deus. Se você pegar um amor humano, um amor de pai e mãe, por exemplo, o que é um amor de pai e mãe? É aquele que está disposto ao sacrifício, é aquele que está disposto à renúncia, é aquele que está disposto a uma doação maior. Esse é o amor de um pai e uma mãe para com seu filho. E quando nós falamos que nós amamos a Deus, será que nós estamos dispostos ao sacrifício? Será que nós estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto por causa daquele que nós dizemos que nós amamos? Será que nós estamos dispostos a renunciar a algo que nós gostamos por conta desse que nós falamos que nós amamos tanto? Será que nós estamos dispostos a uma prática maior, a um exercício maior, a uma doação maior, a um sacrifício maior, por conta desse relacionamento com Deus? Ou o meu amor para com Deus é apenas porque Ele atende às minhas necessidades? E quando Deus atende às minhas necessidades, é preciso que a gente aprenda isso. Quando Deus atende às nossas necessidades, não é isso que nos traz a felicidade. A felicidade não vem por esse caminho. A felicidade vem por uma vivência do amor e da vontade de Deus na nossa vida. Deus pode atender um pedido, Deus pode atender um outro pedido, Deus pode atender uma outra graça que eu estou precisando, que eu estou necessitando, mas não significa que se Ele me conceder eu vou ser feliz, porque Ele pode me conceder e eu continuar vivendo as minhas vontades. E quando eu vivo as minhas vontades, eu não estou no relacionamento em que eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus significa despojar-nos de nós mesmos, ou seja, abrirmos mão das nossas vontades para que aconteça na nossa vida a vontade dEle, para que a vontade dEle prevaleça na nossa vida e eu comece a fazer coisas que eu não gosto, eu começo a fazer coisas às vezes que não me interessam, eu começo a viver coisas que de repente não são tão agradáveis, ou até mesmo não era aquilo que eu planejava para a minha vida. E você pode perguntar: mas diácono, mas como assim? Eu viver aquilo que Deus quer e não vai me agradar? Vai ser contrário? É isso mesmo, a conversão é isso mesmo. A conversão é quando você perde para as suas vontades e Deus prevalece com as vontades dEle. Porque as vontades humanas são contrárias às vontades divinas. São Paulo fala isso:
os prazeres da carne e os prazeres do espírito. Quais são os prazeres da carne, diz São Paulo na carta aos Gálatas? A bebedeira, a orgia, o ciúme, as maldades, a concupiscência, tudo isso são os prazeres da carne. Quais são os prazeres do espírito? A bondade, a bonança, a alegria, a paz. Elas são contrárias um ao outro. Aquilo que eu desejo e que eu acho que vai me trazer a felicidade, que vai me fazer feliz, e quando algo acontece na minha vida que eu peço uma graça a Deus e Deus me concede, eu preciso responder, eu preciso fazer com que a minha vida responda aos anseios de Deus. Existe um versículo bíblico que a gente precisa tomar como exercício de casa todos os dias, e é simples, um versículo muito simples, curto: sua vida era agradável a Deus. E a gente deve se fazer essa pergunta diariamente: a minha vida está sendo agradável a Deus? A minha vida está sendo agradável a Deus? Aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho colocado em prática, isso tem sido agradável a Deus? Porque amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento que o Senhor fala hoje, é ter a coragem de abrir mão das suas vontades, dos seus excessos, para você viver a vontade de Deus. A gente não pode ter medo de viver em Deus, a gente não pode ter medo de viver as vontades de Deus, mesmo que essas vontades sejam contrárias às nossas. A gente precisa entender que esse é o caminho da felicidade, viver a vontade de Deus. A gente precisa tomar essa decisão, ser um cristão, ser um católico que tenha coragem de dizer: eu não quero mais viver as minhas vontades, eu preciso abrir mão das minhas vontades. Ora, as suas vontades, as minhas vontades, serão as vontades de Deus, não são totalmente contrárias. Ora, as minhas, as suas, serão as mesmas vontades de Deus, mas eu não tenho dúvida que a maioria delas são contrárias às vontades de Deus. Isso é amar a Deus. Porque amar a Deus, porque por que você ama a Deus? Eu amo a Deus porque Deus me protege. Por que você ama a Deus? Eu amo a Deus porque Deus me abençoa. Eu amo a Deus porque Deus me conforta. Eu amo a Deus porque Deus me cura. Então nós amamos a Deus porque Ele nos dá. E o dia que Ele parar de dar? O dia que Ele não der mais? Aí nós vamos deixar de amar a Deus. Porque se eu amo a Deus por aquilo que Ele me dá, o dia que Ele não me der, ou me der no tempo dEle, eu vou deixar de amá-lo. E é isso que acontece com muitas pessoas, que saem da igreja, saem dos movimentos, saem de tantas coisas. Porque eu encontrei Jesus. Não encontrou, você nunca tinha achado. Eu encontrei Jesus em outro lugar. Não encontrou. Por quê? Porque as pessoas se amam naquilo que Deus dá. Nós devemos amar a Deus não naquilo que Ele nos dá, mas naquilo que Ele é, dando ou não, porque se Ele não der, é o melhor para nós. Isso a gente precisa aprender. A gente precisa ter essa maturidade de fé, essa maturidade cristã, essa maturidade de pessoas religiosas, para entender se aquilo que eu pedi Deus não me deu, significa que é o melhor. Na terça-feira, no projeto Sede Santos, o Rafael falou uma coisa aqui que me chamou muita atenção, quando ele falava sobre a vida de Padre Pio, né? Numas cenas que a criança, ele usava um fato que aconteceu, que Padre Pio ensinou, que uma criança, a mãe estava costurando, né? A mãe estava fazendo umas costuras, fazendo um crochê, e a criança, ela só vê naquilo que ela está fazendo. A mãe estava fazendo o crochê, mas ela só viu que a linha, os retalhos, a criança sentada e a mãe em pé. E ele explicava que muitas das vezes a beleza está por cima. A criança é como se fomos nós nesse tempo, no mundo que nós vivemos. A gente só vê os retalhos, as linhas, mas a beleza sempre vai estar por cima.
assim também no plano espiritual. Muitas coisas que nós vivemos nós não entendemos, porque a beleza está por cima. Nós estamos no processo do crochê ainda, como uma criança. A beleza ainda não apareceu para nós. E depois Jesus fala do segundo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. É interessante que quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, ainda diz assim: amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. São 3 pontos fundamentais para amar a Deus: amar de coração, amar na alma e amar no entendimento. Quem ama, sente saudade. Não tem como amar e não sentir saudade. E se eu amo de fato a Deus, eu preciso ter saudade da capela do Santíssimo. Eu preciso ter saudade do Santíssimo Sacramento. Talvez seja uma das maiores provas do nosso amor para com Deus, é quando a gente vem matar a saudade. Parece aquela passagem do filho pródigo, né? Até tem uma música que diz: quanto eu te esperei, ansioso, queria te ver. E amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Por que nós temos dificuldade hoje de amar as pessoas? Por que a gente tem a dificuldade de amar as pessoas que nos cercam? Sabe qual é a gravidade disso tudo? Da dificuldade que nós temos para amar o próximo, amar as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente vive às vezes um relacionamento de distanciamento. Você fica aí, eu fico aqui. Se você precisar de mim, pode me chamar. Se eu precisar de você, eu te chamo. Sabe por quê? Sabe qual é a gravidade? A gravidade está no versículo de hoje, está na palavra de hoje: amar o seu próximo como a ti mesmo. Por que nós estamos tendo dificuldade de amar as pessoas? Porque nós estamos tendo dificuldade de amar a nós mesmos. Porque a dose para amar o próximo é a dose que eu me amo. É isso que fala: eu devo amar o outro como eu me amo, amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, a mesma proporção que você se ama, ama o seu próximo. E às vezes a gente tem se distanciado das pessoas, às vezes a gente não quer amar as pessoas, às vezes a gente tem bloqueio de amar as pessoas. Sabe por quê? Porque falta amor próprio em nós. Está faltando esse amor, as pessoas não estão nem mesmo se amando mais. Se você não se auto-amar, se você não amar a sua própria vida, você vai ter dificuldade de amar o outro. E olha o que diz São João na carta. Olha o que São João diz numa das suas cartas, no final da Sagrada Escritura: quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, é mentiroso. Porque quem tem dificuldade de amar a quem vê, como que vai amar aquele que não vê? Então, se eu quero amar a Deus, o caminho para eu amar a Deus, eu preciso amar o meu próximo. Porque se eu amar a Deus, deixando de lado o próximo, eu estou amando pelo atalho e não pelo caminho certo. O caminho certo é, o ensinamento bíblico é esse: ama o seu próximo, porque ele vai te levar a Deus. Ah, mas o meu próximo vai me levar a Deus? Vai, porque se você de fato amar o seu próximo, você vai encontrar com Deus nele, porque Deus está dentro de cada um de nós. Eu não posso amar o próximo achando que vou encontrar Deus lá no céu. Não, quando eu amo o próximo, eu encontro com Deus nele, porque nós somos templos de Deus. Deus mora em cada um de nós. Podemos não perceber, mas a face de Deus está escondida dentro de cada um de nós. Deixe essa face aparecer na sua vida, para que as pessoas possam encontrar Deus em você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.